O que é o PPP do INSS? Neste vídeo eu vou te explicar sobre esse documento que é importantíssimo para quem vai atingir as regras de uma aposentadoria especial ou até mesmo para quem não vai atingir as regras de uma aposentadoria especial, mas trabalhou exposto a algum agente nocivo. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e eu vou te explicar a partir de agora o que é o PPP. PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é um formulário do INSS que contém diversas informações que são necessárias para comprovar a atividade especial que o trabalhador exerceu ao longo de sua vida. As informações contidas no PPP, elas serão importantes principalmente para aquelas pessoas que trabalharam em fatores de risco, ou seja, exposição a agentes nocivos à saúde do trabalhador. E por ele ter trabalhado exposto a esses agentes nocivos, ele tem direito há algumas vantagens em relação aos segurados que não trabalharam exposto a agentes nocivos. Por quê? Porque esses agentes que ele trabalhou, que os segurados trabalharam exposto a esses agentes, eles causam malefício à saúde ao longo do tempo. Por isso é importante que o segurado ele tenha vantagens maiores no momento de conseguir a sua aposentadoria no INSS. O PPP, ele inclui dados simples, como por exemplo, informações do cadastro do próprio segurado, como nome, CPF, data de nascimento, e informações do empregador onde ele exerceu aquelas atividades expostas a agentes nocivos, aquelas atividades sujeitas à exposição a agentes nocivos. Dessa forma, o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele é um documento essencial para que você consiga comprovar o seu tempo de exposição a fatores de risco junto ao órgão INSS e assim obter maiores vantagens no momento que você for se aposentar. Quem trabalhou exposto a algum agente nocivo que causa malefício à saúde, ele pode ter essa sua atividade convertida ou pode ter essa sua atividade especial contada para uma aposentadoria especial, e aí você vai verificar as regras da aposentadoria especial, ou ele pode converter até 13 de novembro de 2019 esse tempo trabalhado como tempo especial em tempo comum. E aí, neste caso, o segurado trabalhou, vamos dizer que era um homem, porque vai depender se é homem ou se é mulher. Digamos que esse segurado trabalhou 10 anos exposto a um agente nocivo, que vai causar um fator de conversão 1,4. Aí, neste caso, esses seus 10 anos de tempo de contribuição trabalhado em atividade nociva, ele vai se transformar em 14 anos de tempo de contribuição. Digamos que era uma mulher, trabalhou 10 anos exposto a um agente nocivo. Se ela apresentar o PPP, de acordo com o que o INSS exige, esses 10 anos serão convertidos em 12 anos, porque o fator de conversão da mulher é 1,2. Vai depender também o fator de conversão da atividade que essa segurada estava exposta. Se é uma atividade de alto risco, de médio risco ou de baixo risco. Para atividades de médio risco, o INSS exige 25 anos de tempo de contribuição. Para uma atividade de médio risco, o INSS exige 20 anos de tempo de contribuição. E para uma atividade de alto risco, o INSS exige 15 anos de tempo de contribuição. E aí, dependendo da atividade que ela exerceu, o fator de conversão dela, se ela converter esse período especial em período normal, ela vai ter mais ou menos tempo de contribuição. O PPP, ele começou a ser exigido pelo INSS a partir de janeiro de 2004,
certo? Então, o segurado exerce uma atividade a partir de janeiro de 2024, obrigatoriamente ele tem que apresentar o PPP ao INSS. Desde que ele foi criado, ele já teve diversos modelos definidos pelo governo federal em regulamentações específicas. O modelo atual vigente é o modelo da data do dia 27 de maio de 2022. Porém, antes da criação desse modelo, como eu já disse, existiam outros modelos. E o INSS, ele aceita, se o segurado já tem esse modelo, o INSS aceita o modelo de acordo com o ano de vigência dessa emissão desse PPP. Então, PPPs emitidos antes dessa data, eles são plenamente válidos. Por quê? Porque eles foram emitidos conforme a regulamentação da época de emissão deles. O importante é que o PPP esteja com as informações preenchidas corretamente, com base na legislação que era vigente no momento da emissão do PPP. E o problema que a gente identifica na nossa prática em direito previdenciário é que esses PPPs que os segurados eles pegam na empresa, muitas vezes eles não são preenchidos da forma correta. As atividades não são descritas da forma correta, os períodos não são definidos da forma correta, o campo de exposição a agentes nocivos muitas vezes não informa o que é necessário para que esse segurado seja caracterizado como segurado que exerceu uma atividade exposta a esse agente nocivo. Então, existem muitos erros no preenchimento que acabam atrapalhando a concessão e a aceitação desses PPPs pelo INSS. E aí, se você tem um PPP, é importante que você busque ajuda profissional, porque os PPPs eles têm que ser preenchidos da forma correta, para que você solicite a aposentadoria e o INSS reconheça a sua atividade especial através desse PPP. Eu pego muito PPP, gente, preenchido da forma correta, onde eu oriento o segurado a buscar novamente a empresa, para a empresa retificar aqueles dados. Porque o INSS ele não vai aceitar o preenchimento de forma inadequada. Tudo bem? Lívia, eu tenho um PPP. Significa que eu vou conseguir me aposentar pela aposentadoria especial ou eu vou conseguir a conversão do período especial para um melhor período numa aposentadoria por tempo de contribuição? Não necessariamente. Por quê? Porque pode ser que o PPP que você tenha diga que você não estava exposto ao agente nocivo, ou o PPP que você tenha não tenha todas as informações que o INSS considera necessária para caracterizar aquele período como período especial. Então, são muitos os detalhes que o INSS pode desconsiderar aquele PPP ou pode não reconhecer aquele período integralmente. Ou até mesmo lá no preenchimento do PPP diz que você estava exposto a um nível de intensidade àquele agente nocivo, como por exemplo, se for um ruído, que vai depender do ano, o limite de tolerância do ruído, ele depende do ano que você trabalhou para ser considerado como atividade especial ou não. Pode ser que o ruído esteja abaixo do ruído que é considerado prejudicial à saúde naquele ano que você trabalhou. Então, são muitas as informações que podem descaracterizar ou caracterizar a não aceitação do PPP pelo INSS ou o não reconhecimento daquela atividade especial apresentada no PPP pelo INSS. O PPP, ele é emitido pelo INSS ou ele é emitido pela empresa? O PPP, gente, ele é responsabilidade da empresa. É a empresa quem deve preencher o PPP. Porém, o modelo do PPP, ele foi definido pelo INSS. Então, mas não é o INSS que vai preencher o PPP do trabalhador. Quem preenche é a empresa. Lívia, eu trabalhei em 10 empresas. Tudo é atividade especial, exposto a um agente nocivo, como um agente biológico, um agente químico, um agente físico, calor, frio, e aí sucessivamente, que são vários os agentes nocivos à saúde. Eu trabalhei exposto em 10 empresas diferentes. Eu vou ter que ir em cada empresa, pegar os PPPs,
Sim, se você quer converter esse período que você trabalhou como período especial em um maior tempo de contribuição, ou se você vai se aposentar pela aposentadoria especial, você vai ter que buscar a empresa para que a empresa emita os PPPs necessários para que o INSS considere a sua aposentadoria, para que o INSS considere esse período como um período especial. A partir de 2023, o PPP ele passou a ser eletrônico, mas se você tem um PPP manual, ele é completamente válido. O problema é que em 2023 a legislação se modificou e ela vem definindo que a partir de 1º de janeiro de 2023 passou a ser obrigatória a emissão do PPP de forma eletrônica, no meio exclusivamente eletrônico. Inclusive, se você entrar no seu Meu INSS e se em 2023, a partir de 2023, você trabalhou exposto a um agente nocivo, lá tem que ter o período já de emissão de PPP com exposto ao agente nocivo no seu Meu INSS. O PPP eletrônico ele deve corresponder ao histórico do trabalhador a partir de 1º de janeiro de 2023, que foi o ano que foi estabelecido a emissão do PPP de forma eletrônica. Ele é gerado a partir das informações referentes aos eventos da segurança e saúde do trabalhador alimentadas pelo E-Social, que foi alimentado pela empresa no momento que registrou aquele trabalhador, ou pela cooperativa, se é um segurado cooperado, ou pelo órgão gestor de mão de obra, se é um trabalhador avulso, ou até mesmo pelo sindicato também, se é um trabalhador avulso que presta serviço através do sindicato. O importante é que você saiba que se você exerce uma atividade especial, desde 1º de janeiro de 2023, o PPP ele deve ser emitido de forma eletrônica. Em relação aos períodos anteriores, como eu já falei, o registro ele deve ser feito conforme o procedimento adotado à época. Então, antes de 2023, ele era de forma manual, e aí você vai ter que apresentar um PPP manual para o INSS para conseguir uma aposentadoria especial ou para conseguir mais tempo de contribuição. Uma dúvida que eu recebo bastante, gente: Lívia, o PPP é obrigatório? Sim, o PPP é obrigatório. Mas ele só é obrigatório para comprovar as atividades especiais exercidas a partir de janeiro de 2004, certo? Antes do PPP, foram criados formulários específicos para comprovar a atividade especial. Por exemplo, do período de 13 de 8 de 1979 a 11 de 10 de 1995, o formulário específico era o SB40. Entre os períodos de 16 de 9 de 1991 e 12 de 10 de 1995, existia um formulário também que se chama DISES-BE 5032. Entre as datas 13 de 10 de 1995 e 25 de 10 de 2000, existe um formulário específico para esse período, que é o DSS 8030. E entre as datas entre 26 de 10 de 2000 e 31 de 12 de 2003, existe um formulário específico que é o DIRBEM 8030. Então, dependendo do momento do ano que você exerceu a atividade, pode ser que você não tenha o PPP. Pode ser que você tenha, que a empresa emita esses outros formulários, o SB40, o DISES-BE 5235, o DSS 8030 ou DIRBEM 8030, onde vai especificar a atividade nociva que você exercia naqueles períodos que você trabalhou. Até 13 de 10 de 1996, existe também o LTCAT. Na realidade, o LTCAT ele é um documento da segurança do trabalho, que ele era usado pelo INSS para comprovar o ruído até 13 de 10 de 1996. O PPP, gente, atualmente, ele se baseia em documentos específicos. Entre eles é o LTCAT. Só que o PPP, ele é produzido, ele não é o próprio LTCAT, mas ele se baseia nas informações que foram mensuradas para o engenheiro, pelo médico do trabalho, no momento que foram preencher
o LTCAR. Então, em seguida, entre 14/10/96 e 31/12/2003, passou a ser admitido para qualquer agente nocivo o PPP novamente. E vale a legislação da época. Por exemplo, se você trabalhou com exposição a agentes nocivos em 1996 e tem o DSS 8030 da época que foi emitida, este documento é suficiente para que você consiga a sua aposentadoria, ou seja, não é necessária a apresentação do PPP, porque o PPP ele passou a ser exigido a partir de janeiro de 2004. Então, para analisar o PPP, gente, tem que ser através de um especialista. Não vai pedir a sua aposentadoria especial sozinho, porque as chances de ser negado o benefício são extremamente grandes. Busca ajuda profissional aí na sua região, busca alguém aqui na internet. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição do vídeo, porque aposentadoria especial, aposentadoria com conversão de período especial é um assunto que gera muita dor de cabeça. E aí é importante que você não gere expectativas que depois você vai se frustrar diante da negativa do benefício junto ao INSS. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o PPP e da importância de se apresentar esse documento ao INSS da forma correta. Quer me seguir nas minhas redes sociais? Me segue lá no @simplificainss. Tem alguma dúvida específica e quer compartilhar a sua dúvida comigo? Compartilha aqui abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo também com pessoas que exerceram atividades especiais, igualmente como você. Desejo tudo de bom, que você consiga a sua aposentadoria perante o INSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.